Estimados irmãos e irmãs no Salvador, texto de Mateus, capítulo 14, 22 a 33, é a base para a nossa mensagem. Senhor, salva-me. E lá está Jesus, depois de ensinar uma grande multidão, alimentar milagrosamente milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes, ele envia os discípulos nos barcos e vai para o outro lado, dispensa a multidão e vai para a montanha orar. Quando chega a noite, os discípulos já cansados, porque haviam percorrido um longo trecho com vento contrário, com uma tempestade, ondas altas, lá pelas 3 horas da manhã, já exaustos, cansados, eles olham e vê alguém andando. É compreensível, 3 da manhã, cansado, tempestade, um vulto andando em direção a eles no mar. Não é coisa normal. Obviamente eles se desesperam. Não é à toa que eles gritam de temor, de terror. Mas Jesus imediatamente lhes fala: tem de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Pedro então não tinha tanta certeza e ele queria uma prova. A palavra de Jesus não foi boa o suficiente para ele. E ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda para eu ir aí, andar contigo. E aí ele sai, caminha sobre as águas, e aí é um outro milagre, é surpreendente. Pensa bem, ele já tinha visto multiplicação de pães e peixes, já tinha visto curas, agora ele vê Jesus andando na água. Agora ele está andando na água, mas a água continua ainda agitada, o vento está forte lá fora, a tempestade ainda está complicada. E aí Pedro teve medo e começa a afundar. Talvez aqui a gente possa até ficar desapontado com Pedro. Poxa vida, como é que o cara faz uma bobagem dessas? Ele já viu tudo, ele experimentou tudo e duvida, teve medo, falta de fé. Pedro decepciona, sim. Mas a gente, em vez de ficar se decepcionando com Pedro, convido para aprendermos com ele nessa manhã. Pedro começa a afundar, porque você já conhece esse texto. Exatamente porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a olhar para o perigo, para o problema. E é exatamente esse detalhe que tem acontecido na nossa vida. Nós começamos sempre a olhar para a perda, para a tristeza, para a decepção, para a dúvida, para as coisas erradas. O nosso foco tem sido sempre esse. Apesar de já termos experimentado, apesar de já vivermos inúmeras provas de que Deus agiu de um modo milagrosamente em nossa vida, lá vamos nós, diante das novas dificuldades e dos novos problemas, afundar. É falta de fé? É falta de fé? Claro que é falta de fé. Porque todas as vezes que os problemas de saúde, problemas de relacionamento, financeiros, lutas pessoais, que são as ondas da nossa vida, vêm de tal maneira que vão nos dar a sensação de que seremos afogados, então sim, é falta de fé. Mas, atenção, por que temos essa falta de fé? Porque nós estamos sempre
deixando que outras vozes venham ao nosso ouvido. Porque olha bem, cada um de vocês e eu, nós experimentamos coisas incríveis, mas aí vem o mundo e diz: tem certeza que isso aqui é verdade? E aí vem o mundo dizendo: não, na realidade, o que Deus ensina é amor, e é bom amar, como é bom amar. E aí eles dizem: não, na realidade aqui tem um monte de coisa errada, isso aqui, a história, o mundo prova que é verdade, que tudo aqui não é verdade. Coisa maluca. Como que o mundo pode afirmar que aqui não é verdade? Se o mundo baseia as coisas no erro e na mentira. E quando nós olhamos a caminhada do cristianismo em torno da palavra, até hoje, a igreja existe por causa da palavra. A igreja existe porque as pessoas creram e confiaram que há um Deus verdadeiro. Mas o ser humano normalmente continua dizendo: não, não é bem assim. Porque olha o que nós já conseguimos. O que nós conseguimos? Qual era a projeção do futuro? Vocês que têm mais experiência, vocês lembram qual era a projeção para hoje? Andarmos em carros tipo a família Jetson, né? O desenho, no espaço, estarmos isso, não termos mais guerra, não termos mais fome. Ao contrário, o mundo continua dizendo cada vez mais: temos que acabar com as pessoas porque tem gente demais no mundo, temos que melhorar a distribuição social, temos que fazer isso, fazer aquilo. E olha o que tem acontecido com a ciência. O que a ciência tem mostrado para nós? De que tudo aquilo que o ser humano achava que era verdade dentro da lógica apenas humana, eles não estão conseguindo a lugar nenhum. Hoje nós temos telescópios como o novo, não é mais nem o Hubble, é o James, eu esqueci todo o nome dele. O que ele tem mostrado? Ele capturou uns dias atrás a estrela mais distante até hoje, que eles já conseguiram chegar. E o que eles encontraram? Nada. Não estão encontrando absolutamente nada. Porque Deus disse: eu criei tudo e coloquei este mundo, este planeta, como centro do meu amor, do meu cuidado. E todo o resto está vazio. Você não está encontrando os homenzinhos verdes, não está encontrando nave espacial para lá e para cá, que nem Star Wars, que nem outras histórias. E aí nós temos que voltar para nós. Olha a nossa vida. Quantas vezes nós já nos decepcionamos e frustramos com as nossas experiências pessoais, achando que quando nós pensamos numa coisa, aquilo vai dar certo e depois não deu. E quantas vezes nós deixamos que o nosso ouvido fosse influenciado por coisas que estão erradas e que são provadas que estão erradas, e mostra-se a própria história que o erro está sendo repetido, e nós achamos ainda: não é bem assim. Como não é bem assim? O que tem provado a experiência do mundo? A experiência do mundo tem provado de que a Bíblia tem razão. A experiência do mundo tem provado de que drogas fazem mal, que viciam, que sexo livre traz prejuízos para todos os lados, que o aborto é uma coisa negativa, que as visões erradas que hoje se colocam como modernidade são voltas e voltas de coisas erradas que já deram errado lá atrás. Nós repetimos na história erros e mais erros, e o pior, criamos argumentos mais malucos que não se tem prova nenhuma. Como assim? Por exemplo, vamos pegar agora a história que nós temos hoje, de uma sociedade que anda, e eu confesso para vocês que no passado eu nunca tinha parado para pensar nisso, como ídolos, gente que fez as coisas mais terríveis
E as pessoas acham, não, mas não é bem assim. Como não é bem assim? Vamos lembrar um nome da América Latina? Che Guevara. Vai conhecer a vida dele para achar que ele é herói. Não é. É alguém que cometeu grandes atrocidades. Mas aí tem gente empolgada nisso e naquilo. Acha que não, sem conhecer a história. Tem gente que ama um dos maiores assassinos da história, Hitler, porque, não, na realidade estão inventando coisas sobre ele. Como? Aí vem gente que diz, não, o povo judeu não foi massacrado, não morreu tanta gente. Como? Você está vendo que há provas e provas e provas de que todas as coisas criadas pelo ser humano estão erradas e se tornam erros repetidos, e as pessoas fecham o coração achando, não, de verdade é o que eu acho que é bom. Por isso que se afunda. Por isso que quando vem a tempestade da dor e do sofrimento, da doença, da perda, a gente começa a afundar. Porque a gente olha para as coisas que aparentemente davam certeza, convicção e esperança para nós, mas que na realidade são vazias. Por isso, nós, nesse momento, só temos uma coisa a fazer. O mesmo que Pedro. O que Pedro disse? Vamos ler ali, por favor. Será que ele falou assim? Falou, acho que um pouco mais alto. Você não precisa gritar, mas vamos ler mais alto. Senhor, salva-me, porque eu estou afundando. E é isso que tem acontecido quando nós olhamos para as coisas deste mundo, achando que vamos encontrar paz e segurança. É isso que tem acontecido quando nós entendemos que a nossa vida cristã, ela tem que ser com um pé nas coisas do mundo e o outro pé com Deus. Não dá. A gente se desequilibra, você viu? Eu quase caí aqui, porque a gente se desequilibra. Equilíbrio, paz, segurança, certeza, convicção, felicidade, ânimo, alegria, é com Jesus. E sabe o que aconteceu quando o Pedro gritou essa frase? Sabe? Jesus não chegou para ele, ô Pedro, peraí, você duvidou de mim, eu acho que eu vou deixar você afundar. Não, nem chegou, Pedro, eu quero que você melhore um pouquinho, procura ser um cristão melhor, aí eu vou te salvar. Não, não foi isso. Naquele mesmo instante que Pedro gritou, Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão, e aí resgatou Pedro. E é isso que Ele quer fazer na vida de todos nós. Sim, às vezes a gente duvida, às vezes a nossa fé é pequena, às vezes a gente até se encontra separado de Deus e a gente tornou a repetir inúmeros erros que já fizemos no passado. E às vezes, a gente é tragado pelas ondas do pecado e da morte. E o que Jesus faz? Quando a gente grita, Senhor, salva-me, Ele faz exatamente isso. Nos salva, nos dá a vida eterna, estende a mão para nós. Então, meu irmão, minha irmã, a mesma palavra que resgatou Pedro, essa mesma palavra viva está à sua disposição. Aqui, para de teimar, para de tentar repetir as coisas que nunca na história humana deram certo, para de ouvir essas vozes do mundo que estão querendo sempre te levar para o buraco, porque o que a humanidade tem feito de bom até hoje? Guerra, morte, assassinato, tudo que às vezes parece bonzinho, bonito, perfumado, cheiroso, na realidade tem algo errado atrás, porque o ser humano é esse, mal, depravado. E aí a gente acha, não é bem assim. É assim. Pessoal, a maior parte de nós não faz ideia de que
coisas terríveis estão sendo planejadas o tempo todo, por pessoas, por grupos, por ideologias. Não fazemos ideia. Por isso, paremos de olhar para os perigos, as coisas do mundo, e vamos gritar para Jesus: Senhor, salva-me, estou com dúvidas, estou me confuso, estou meio perdido, o mar da vida está mostrando para mim nada, eu não enxergo nada, preciso da tua luz. Esse Jesus que você grita, pede socorro, ele está agora te ajudando a fazer que nem Pedro fez depois que experimentou a mão de Jesus. Você sabe o que o Pedro disse depois? É que lembra? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, Pedro teve a experiência e agora ele chegou, opa, esse é de fato o Filho de Deus. E você? Qual está sendo a tua experiência de verdade com Jesus? Não pode ser meia boca não, porque meia boca não dá certo. Não pode ser uma coisa superficial. Qual está sendo a tua experiência de verdade? Porque Jesus, com a experiência de verdade, quer te ajudar a fazer isso que você vai fazer agora. Levanta-te. Jesus quer que você levante para uma nova vida, para uma semana abençoada, para uma caminhada de fé abençoada. Jesus quer que você saia do seu lugar e vá junto daqueles que Ele te colocou para serem teus auxiliares, ser tua bênção. Sim, você vai agora chegar perto dessas pessoas e vai dizer para elas: você é minha bênção. Fale para quem está junto de você aí: você é a minha bênção. Deus colocou pessoas para serem uma bênção na sua vida, para te ajudar, para te melhorar. Para de olhar para a tempestade, olha para o Salvador, grita sim para Ele: Senhor, socorre-me. E você vai descobrir que a mão dEle está estendida para você, através da igreja, através dos teus irmãos, através da palavra, através de inúmeras coisas. Está parecendo difícil a tempestade? Tá? Tá. Mas Deus é maior que a tempestade. Lembra o que Ele falou para Jó hoje? Você está achando o que, Jó? Você não consegue fazer nada, eu faço tudo. Eu sou o Deus que faz tudo. Esse é o teu Deus. Creia, confie. Amém.